Fala galera, então vamos voltando aqui, vamos dar continuação ao nosso jogo de perguntas e respostas no quiz. Eu já vou aqui para a parte de blocos. Nós paramos na seguinte questão: ele já está sorteando as perguntas aleatoriamente, sem repetir. O que nós vamos fazer agora? Aquela onde mostra as alternativas é uma lista, certo? Eu quero que após eu selecionar uma das alternativas, ele mostra uma mensagem falando se eu errei ou se eu acertei. E um botão, nessa mensagem tem que aparecer um botão de próximo, né? Para a gente poder ir para a próxima pergunta. Então isso é muito simples, vocês vão ver aqui em lista, na lista, né? Que é o nosso list picker lá, ou lista de visualização. Esse único evento aqui, ó, depois de escolher, ele captura exatamente isso. Depois que eu escolher um elemento na minha lista, ele vai capturar, ele vai acionar este evento. E o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou lá no eu vou criar uma variável aqui. Antes, né, vamos criar uma variável global, que é o inicializador. Vou criar e vou chamar ela de respostas, ou melhor, resposta. Tá? E vou inicializar ela com um texto vazio. Certo? O que eu vou fazer? Não, texto vazio não, uma lista. Vou inicializar ela com uma lista vazia. Agora eu vou salvar nessa variável, nessa lista de respostas, as respostas do banco de dados. Então eu vou lá em TinyDB, vou buscar os valores armazenados na minha tag respostas. Então vou vir aqui, respostas. Beleza, você lembra que nessa tag eu armazenei uma lista contendo as respostas das alternativas. Agora eu tenho que fazer a comparação. Então eu vou lá em comandos de controle, vou pegar o comando condicional se, o que? Se eu acertei, eu vou mostrar uma mensagem falando que eu acertei. Se não, eu vou mostrar uma mensagem falando que a pessoa errou. Então eu vou comparar isso usando aqui em textos o bloco comparar textos. Quais vão ser os textos que eu vou colocar aqui? Eu tenho que mudar para igual. E o texto que eu vou comparar. O texto da seleção, né, do item selecionado na lista. Então eu vou aqui em list de novo. Ops, peguei errado aqui. Vou lá na lista. Vou pegar uma propriedade qualquer aqui. E vou alterar para seleção. Essa seleção retorna o texto do que foi selecionado. Então eu vou vir aqui, vou comparar se esse texto, né, essa seleção que eu fiz é igual ao valor daquela resposta, ao valor, né, correto da resposta daquela pergunta. Mas como que eu vou pegar para saber lá nas perguntas? Do mesmo jeito na mesma lógica que eu usei aqui, ó. Eu vou selecionar um item da lista. Vou até Ctrl+C, Ctrl+V. Vou selecionar um item da lista. De qual lista agora? Da minha lista respostas, que eu acabei de puxar do banco. Em qual índice? Nesse global índice tem um índice sorteado, certo? O índice da pergunta sorteada. Então ele vai buscar lá a resposta referente à minha pergunta, a pergunta que foi sorteada. Então, caso isso seja verdadeiro, caso isso seja igual, eu vou usar aqui o notificador. Vou pegar esse bloco aqui, ó. Quer ver? Mostrar diálogo de texto. Mostrar diálogo de mensagem. Eu acho que isso. Não, que é mostrar diálogo de escolha. O que ele faz? Ele aparece um diálogo, uma mensagem com os botões. Com os textos que eu colocar. Vamos um por um aqui, ó. Vou colocar em mensagem. Se for igual, a mensagem vai ser acertou, certo? O título eu vou deixar em branco, então eu vou deixar aqui em branco. Lembro, esse cancelável também é um botão de cancelar. Se eu deixar verdadeiro, ele cria esse botão para mim. Eu vou deixar falso. Dá outro Ctrl+C aqui. E o texto do botão 1 que eu quero vai ser próxima
certo? Vai ir para a próxima pergunta. E o texto eu posso colocar 3 botões nesse diálogo de escolha. Se eu deixar em branco aqui, não vai aparecer o texto. Então, eu vou deixar em branco porque eu só quero um botão. Então, se ele acertou, beleza. Ele vai mostrar esse diálogo falando que ele acertou. Se não, a gente vai copiar e colar esse bloco aqui e só mudar, falando que ele errou a questão. E também vai pedir para ir para a próxima. Agora, como que nós vamos fazer para ele ir para a próxima? Bom, assim como o evento lá, aquela caixa de texto que apareceu o texto, tinha um evento após o texto ter sido entrado, aqui também é a mesma coisa. Esse diálogo de escolha, ele também gera um evento que após você clicar no botão. E ele retorna o texto do botão selecionado, que é a nossa escolha aqui. Só que eu nem vou precisar usar o texto do botão, né? Eu simplesmente quero que após ele apertar o botão OK, né? Ou no nosso caso, próximo, ele tem que sortear uma nova pergunta. Então vocês se lembram que para sortear a nova pergunta agora é muito simples, porque o código já está criado. Nós só precisamos chamar a função selecionar a pergunta. Então, vou vir aqui e após ele ter escolhido, eu vou em procedimentos e chamar a nossa função para selecionar a pergunta. E aí ele vai fazer o mesmo processo, vai chamar essa função vai sortear um outro valor que não tenha sido sorteado ainda, vai setar a label pergunta com enunciado, a lista de alternativas com as alternativas referentes àquela pergunta. E o mesmo processo, como é a mesma lista que eu estou usando, então ele vai ser a mesma coisa. Quando eu escolher aqui, ele vai refazer todo esse processo novamente. Então, agora nós vamos fazer o teste no celular. Fazer o teste, já está aqui no celular. Então vamos lá, iniciar. Como a gente programou lá, né? Pediu o nosso nome, vou digitar. Dá um OK. Aí já sorteou, apareceu aquela mensagem ali bem rapidinho. Ó, você pode ver que as perguntas estão certas, né? O enunciado com as alternativas. Quando eu clicar então, selecionar uma pergunta, uma alternativa, ele tem que aparecer aquela mensagem pra gente. Então, coletivo de ilhas, arquipélago. Aí, ele apresentou aquela mensagem que eu falei com o botão próximo. Quando eu clicar em próximo, ele tem que sortear outra pergunta. Então, tá funcionando belezinha. Ele sorteou outra pergunta. Vou errar aqui, ó. Errei. Tá vendo? Próximo. Vamos colocar aqui. Aí, acertei. Próximo. Só que nós só temos 5 perguntas. Certo? Nós precisamos colocar um limitador. Fazer com que, quando ele chegue no limite de perguntas, ele pare de chamar aquela função para selecionar a pergunta. Vejam por quê. Vou escolher aqui, dar um OK, essa é a última pergunta. Ele entra em um laço de repetição infinita. Então, nós precisamos fazer uma condição, é bem simples, vocês vão ver lá, que é bem fácil. Vou precisar fazer esse limitador. Primeiro de tudo, eu vou precisar de uma variável, que eu vou criar aqui agora. E vou colocar o nome dela de Conte. Ela vai receber um valor numérico. Vou pegar aqui. Que pode ser 0 mesmo. Toda vez que a função selecionar a pergunta for chamada, isso quer dizer que uma pergunta foi mostrada, né? É óbvio. Então, eu vou contar toda vez que chamar essa função, eu vou incrementar nessa variável, ou seja, eu vou somar mais um nessa variável para que a gente possa limitar a chamada dessa função. Por exemplo, são 5 perguntas, então não posso passar de 5. Então essa variável fonte não pode ser maior do que 5 para que eu possa chamar essa função. Onde que eu estou chamando a função? Não é sempre depois que aquela mensagem aqui, ó, depois de escolher, naquela diálogo de escolha.
Então, aqui eu só vou chamar se a nossa variável count for menor do que 5, por exemplo, que é o número de perguntas. Para não dar problema, eu vou colocar menor do que 4, para a gente responder só 3 perguntas, porque eu só coloquei 5. Aí vai da quantidade que vocês querem responder e da quantidade que vocês colocaram de perguntas. Então, eu vou incrementar essa variável, pode ser no final da função aqui mesmo. No final da função, selecionar a pergunta, eu vou pegar aqui qualquer variável, o que eu posso alterar aqui, certo? Então, nossa variável count, como que eu vou fazer para incrementar? Vou lá em matemática, esse bloco aqui de soma. Aí, para me incrementar, eu tenho que pegar o valor atual dela. Conte o valor atual dela mais o número 1. Então, toda vez que essa função for chamada, eu vou somar mais 1 nessa variável, fazendo assim uma contagem de quantas perguntas que já foram selecionadas. E, para que eu possa chamar a próxima pergunta, eu vou verificar se, lá em controle, se a minha variável count, vou pegar de novo os blocos de matemática aqui, de comparação, em variáveis, obter valor. Então, se minha variável count for, no caso aqui eu vou colocar menor do que 4, para não ter problemas. Então, aqui, se for menor que 4, então se for menor que 4, aí você pode chamar para selecionar uma nova pergunta. Se não for menor que 4, o que nós vamos fazer? Nós vamos finalizar o jogo, correto? Só que essa finalização do jogo eu não vou fazer nessa aula, porque a finalização do jogo vai incluir já o cálculo da pontuação total. Então nós vamos ter que criar outra variável para fazer a contagem sempre que ele acertar. Que no caso está aqui, né? Sempre que ele acerta, a gente vai incrementar uma outra variável aqui que vai servir para a pontuação nossa. Então, vou ficando por aqui e até a próxima, galera.